A invasão da jungle. Após matar Shere Khan, Mowgli declarou aos lobos da alcateia de Seonee que dali por diante caçaria sozinho, e os 4 filhotes de Mãe Loba disseram que o acompanhariam. A primeira coisa que Mowgli fez quando a alcateia se dispersou foi abrigar-se na caverna de sua família e dormir todo um dia e toda uma noite. Ao despertar no dia seguinte, contou aos seus pais e irmãos de criação, a Bagheera e a Baloo, todas as histórias que tinha vivido na aldeia, inclusive sobre o plano para acabar com Shere Khan, e fez brilhar o sol na lâmina da faca que usara para tirar a pele do tigre manco. Lobo Gris e Aquelá o ajudaram no relato. Mãe Loba não gostava nada dessa conversa. Felizmente não vi nada disso. Não costumo permitir que tratem meus filhotes como chacais. Teria feito a alcateia dos homens pagar caro. Pouparia somente a mulher que te deu leite. Calma, Raksha, interveio o pai lobo. Nossa ranzinha voltou tão cheia de sabedoria. Deixe os homens em paz. Fiquem os homens com os homens. E Baloo e Bagheera concordaram, assim como Mowgli, que sorria, satisfeito, com a cabeça em repouso sobre o flanco de Mãe Loba, desejando nunca mais ver, ouvir ou cheirar uma criatura humana. Mas o que fará se os homens não deixarem em paz, irmãozinho? Perguntou Aquelá, e continuou relatando. Depois que a pele do malhado foi estendida na roca do conselho, voltei à aldeia pelo caminho que viemos para embaralhar nossas pegadas e rastros. No caminho encontrei Mangue, o morcego, que me falou que a aldeia se prepara para caçá-lo, irmãozinho, com a flor vermelha e armas nas mãos. O menino, sem entender nada, perguntou. Os homens expulsaram-me de lá. Que mais querem comigo? Bagheera de repente pôs-se de pé com um salto e farejou. Lobo Gris imitou-o. Aquelá também farejava agachado. Mowgli encheu-se de inveja, pois podia farejar odores melhor do que qualquer outra criatura humana, mas estava longe do olfato dos filhos da jungle. Mas ficou em pé e tentou farejar também. Homem, rosnou Aquelá. Budeu, completou Mowgli, sentando-se. Vejo ao longo o brilho de sua espingarda. Eu tinha certeza de que os homens iam nos seguir. Não foi por acaso que me tornei chefe da alcateia. Os lobos já se precipitavam em direção ao caçador, quando Mowgli os impediu, gritando. Voltem! Homem não come homem! E Bagheera acrescentou. O filhote de homem tem razão. Além disso, os homens caçam em bandos. Matar um sem saber o que os outros vão fazer é uma caçada ruim. Vamos observar. Começaram então a seguir e vigiar Budeu, e Mowgli traduziu o que ele falava para seus amigos. Ele contou que Budeu ficou muito assustado ao ver as pegadas dos lobos rodeando as do menino. Depois de um tempo apareceu um grupo de carvoeiros que parou para conversar com Budeu, pois este era um caçador muito famoso na região. Budeu contou aos carvoeiros toda a história de Mowgli, o menino demônio. Contou como foi ele mesmo, Budeu, que matou Shere Khan. Como Mowgli transformou-se em lobo e lutou por ele por uma tarde inteira, e depois retomou sua forma de menino e enfeitiçou sua espingarda, de modo que a bala desviou quando ele mirou em Mowgli e foi matar um de seus próprios búfalos. E finalmente, como os aldeões, sabendo que ele era o caçador mais valente de Seonee, o enviaram para matar o menino demônio. Budeu também contou que tinham prendido Messua e seu marido em sua própria casa, por serem a mãe e o pai do menino demônio. Pretendiam torturá-los para que confessassem serem feiticeiros e depois os queimariam vivos. Mas isso só aconteceria quando ele voltasse, pois a aldeia queria primeiro que fosse morto o menino da jungle. Então os carvoeiros resolveram ir até a aldeia de Budeu para verem a feiticeira malvada, e Budeu se ofereceu para acompanhá-los e fazer a segurança do grupo. Mowgli ia traduzindo para seus amigos, mas em determinado momento exclamou. Não compreendo muito bem a conversa. Parecem loucos todos eles. Que fizeram Messua e seu marido para merecerem prisão? E que história é essa de serem devorados pela flor vermelha? Preciso entender melhor o que está havendo. Seja como for, os que pretendem fazer isso a Messua só farão quando Budeu voltar. Então... Vou voltar correndo à alcateia dos homens. Irmãos, não quero que esses homens cheguem na aldeia antes que escureça. Cantem uma pequena canção para esses homens enquanto eles voltam para casa, para que eles não se sintam solitários na estrada. Vá com eles, Bagheera, para reforçar a canção. Quando a noite cair,
Juntem-se a mim perto da aldeia. Irmão Gris conhece o lugar. Mowgli correu pela jungle, enquanto ouvia gritos e uivos de lobos se erguerem e ecoarem, parecendo vir dos confins da terra. Percebeu que os carvoeiros e Budeu moviam suas armas para todos os lados, muito amedrontados. Nesse instante, Lobo Gris deu seu grito de caça, e os demais lobos espalhados pela jungle responderam em coro. E Mowgli percebeu que toda a alcateia uivava o canto do amanhecer em plena tarde. Isso assustou tantos homens que eles subiram em árvores e ficaram lá por um bom tempo. Enquanto isso, Mowgli caminhava a passos largos. Notou, ao chegar à aldeia, que todos os habitantes haviam regressado dos campos mais cedo, e que, em vez de estarem em suas ocupações normais, estavam reunidos sob a figueira da praça da cidade, numa conversa sem fim. Mowgli se esgueirou até a casa de Messua, olhou pela janela e viu que ela e o marido estavam amarrados e amordaçados lá dentro. A porta da cabana estava trancada, e cerca de 3 ou 4 pessoas estavam sentadas na frente da casa, de costas para a porta. Assim sendo, Mowgli entrou pela janela, foi até os prisioneiros, cortou-lhes as cordas e tirou suas mordaças. Messua estava apavorada e muito dolorida, pois havia sido apedrejada a manhã inteira e estava muito machucada. Mas ela disse: eu sabia que viria. Agora sei que é meu filho. E abraçou Mowgli junto ao coração, o que fez o menino perder a calma que mantinha até esse momento e tremer da cabeça aos pés. Mowgli então fixou os olhos nas feridas da mulher e rangeu os dentes quando viu e sentiu o cheiro de seu sangue. Quem fez isso? Vai pagar caro, disse Mowgli. Foi toda a aldeia, respondeu o marido de Messua. Eu era muito rico e possuía muito gado. Por isso ela e eu somos feiticeiros porque lhe demos abrigo. Não consigo entender. Deixe que Messua me explique, pediu Mowgli. Eu lhe dei leite, Natu, lembra-se, porque você era meu filho que o tigre havia levado, e porque eu queria muito bem. Eles disseram que eu era sua mãe, a mãe de um demônio, e por isso merecia a morte. O que é um demônio? Perguntou Mowgli. O homem olhou com tristeza, mas Messua pôs-se a sorrir e disse: Está vendo? Eu sabia! Eu lhe disse que ele não era feiticeiro. É meu filho, meu filho! Filho ou feiticeiro, o que pode fazer por nós? Perguntou o homem. Já podemos nos considerar mortos. Mowgli então disse que tinha um plano e que o casal poderia fugir pela jungle, sem que ninguém da aldeia fosse atrás deles. Em seguida, ouviu gritos na praça que indicavam a chegada de Budeu e deixou o casal pensando para onde queriam ir, enquanto ele foi ver o que se passava na aldeia. Chegou escondido até a praça e viu que Budeu estava sentado, tossindo, resmungando, todo desarrumado e arranhado por ter subido nas árvores com muita pressa. Mostrava estar muito cansado e, de tempo em tempo, murmurava algumas coisas sobre demônios, canções de demônios e encantamentos para criar na multidão uma expectativa do que pretendia narrar. Mowgli entendeu que aquilo ainda iria demorar muito e que os aldeões deixariam Messua sem guarda, enquanto durassem as mentiras de Budeu. Mowgli voltou rápido à casa de Messua. Quando já estava do lado de fora da janela da casa, sentiu o leve toque de uma língua em seu pé, que reconheceu imediatamente. Mãe, o que está fazendo aqui? Segui meus filhos cantando pelos bosques e vim atrás daquele que mais amo. Ranzinha, eu quis ver aquela que lhe deu leite. Eles a amarraram e querem matá-la. Cortei as cordas e agora ela irá embora com o marido pela jungle. Eu os acompanharei na fuga. Estou velha, mas ainda tenho dentes, disse Mãe Loba. Mowgli entrou novamente na casa e encontrou o marido de Messua desenterrando um dinheiro que tinha escondido e já prontos para a fuga. Pretendiam ir para Canhiwara, uma cidade dos ingleses. Porém, temiam ser caçados pelas pessoas da aldeia, porque estavam muito machucados. Mowgli então disse: Fujam sem medo, nenhum homem sairá da aldeia esta noite. Afirmo que não seguirão enquanto eu não quiser. Eles pularam a janela. O frescor da noite logo animou o casal, embora a jungle ao longe lhes parecesse terrível. Conhecem o caminho que leva a Canhiwara? Perguntou Mowgli, e os dois fizeram sinal que sim. Bem, lembrem-se agora de que não devem ter medo. Também não precisam se apressar. Ninguém na jungle mostrará dente ou levantará uma pata contra vocês. Só que podem ouvir uma pequena canção da jungle à frente e atrás do caminho.
Alguém cuidará de vocês. O homem não acreditou em Mowgli e só aceitou fugir pela jungle porque achava que era melhor morrer pelas feras de lá do que pelos homens. Messua, porém, disse a Mowgli que acreditava nele. Beijou e abençoou Mowgli de todas as formas que pôde pensar. Assim que eles saíram rumo à jungle, Mãe Loba surgiu do seu esconderijo. Siga-os, pediu Mowgli. Cuida para que toda a jungle saiba que eles têm passe livre. Vai espalhando a notícia. Vou agora chamar Bagheera. E assim Messua, seu marido e Mãe Loba sumiram na escuridão da jungle. Logo Bagheera surgiu. Conforme Mowgli lhe pediu, ele se deitou na cama da cabana para esperar os aldeões, que logo mais terminaram a reunião na praça e se encaminharam para a cabana de Messua, com gritos selvagens e carregando porretes, bambus, foices e facas. Entraram na cabana e a luz das tochas iluminou o quarto, onde, estendido sobre a cama, negro como o abismo e terrível como um demônio, Bagheera esperava. Houve meio minuto de apavorante silêncio, enquanto a pantera arreganhava seus dentes dando um bocejo profundo e fazendo com que todos fugissem de medo para suas casas. Bagheera saltou para fora pela janela e concluiu. Eles não farão o menor movimento até o dia nascer. E agora? Mowgli pediu que Bagheera ficasse observando a aldeia, e então voltou para a jungle. Se jogou sobre uma pedra e dormiu por todo o dia seguinte. Quando acordou na noite seguinte, Bagheera estava lá, e lhe contou que Shio, o abutre, trouxeram uma mensagem de Mãe Loba, que contara que Messua e seu marido haviam chegado em segurança aos arredores de Canhiwara. Contou também que os homens da aldeia de Budeu ainda estavam com medo de sair de suas casas. Bagheera então sugeriu que Mowgli fosse caçar com ele e com Baloo, e que, agora que Messua e seu marido estavam em segurança, esquecesse a alcateia dos homens. Eles serão esquecidos em pouco tempo, disse Mowgli. Encontre Hathi e peça que ele e seus 3 filhos venham se encontrar comigo. Irmãozinho, não é conveniente dizer a Hathi, o silencioso, venha ou vá. Tu te esqueces de que ele é o senhor da jungle. Inclusive, ensinou-lhe as palavras mestras da jungle. Não importa, tenho uma palavra mestra para Hathi. Diga a ele que venha encontrar-se com Mowgli, a rã, e se ele não te escutar, peça que venha pela destruição dos campos de Birchpore. Destruição dos campos de Birchpore, repetiu Bagheera e saiu. Mowgli ficou sozinho, achando graça que um dos contos do velho Budeu, à noite, debaixo da figueira da praça, lhe desse a ideia que agora estava tendo. Algum tempo depois... Era de fato uma palavra mestra, sussurrou Bagheera ao regressar. Estavam pastando perto do rio e obedeceram como se fossem bois. Estão chegando. Hathi e seus 3 filhos chegaram, como de costume, sem barulho, ainda com a lama do rio nos flancos. Quando Hathi o saudou, Mowgli apenas ergueu a cabeça e disse: Vou contar uma história que ouvi de um caçador. Contava que um elefante caiu numa armadilha e foi ferido por uma estaca pontuda, deixando nele uma larga cicatriz branca. Os homens vieram para tirá-lo da armadilha e levá-lo, mas o elefante era forte e rompeu as cordas que o amarravam e escapou, fugindo para longe e longe ficando até que os ferimentos cicatrizassem. Ele voltou, cheio de cólera, aos campos desses caçadores durante a noite. Lembro agora que ele tinha 3 filhos. Isso aconteceu há muitas chuvas atrás, em Birchpore. Que aconteceu aos campos desses caçadores e às colheitas, Hathi? As colheitas foram recolhidas por mim e pelos meus filhos. E o preparo da terra para novas plantações depois da colheita? Nunca mais aconteceram. E que aconteceu aos homens que viviam neste lugar? Foram embora. E as cabanas em que esses homens dormiam? Fizemos o teto em pedaços e a jungle engoliu as paredes. E o que mais? Os campos foram invadidos pela jungle, de norte a sul, de leste a oeste. Foram engolidas pela jungle 5 aldeias, e nessas aldeias e em seus campos e pastos não existe hoje um homem só que tire alimento da terra. Foi assim a destruição dos campos de Birchpore. Agora quero saber, como essa história chegou ao filhote de homem? Mowgli então respondeu. Um homem me contou,
E agora vejo que até Budeu pode falar a verdade. Foi um bom trabalho, Hati, mas da segunda vez vai ser mais bem feito ainda. Conheces a aldeia de homens que me expulsou? Gente preguiçosa, insensata e cruel. Gente que mata os mais fracos não para comer, mas sim por esporte. Para a ideia de Mowgli acontecer, ele precisava da ajuda de Hati, o senhor da jungle, pois só ele e seus longos anos de vida conseguiria planejar e executar semelhante ideia. E Mowgli disse então: Vamos fazer que eles fujam como fugiram os homens dos campos de Bhurtpore. Que tudo volte a ser somente floresta e que eu não mais sinto o cheiro do sangue de Messua. Deixe a jungle invadir, Hati. Não haverá matança? Perguntou Hati. Minhas presas ficaram vermelhas na destruição dos campos de Bhurtpore, e eu não gostaria de despertar de novo o cheiro do sangue que senti então. Nem eu! Nem quero que os ossos dessa gente fiquem sobre a terra. Quero que o lugar fique limpo de sua presença. Que se mudem para longe. Vi e senti o sangue da mulher que me deu de comer, da mulher que, sem mim, eles teriam matado. Só o cheiro da vegetação nova na soleira das portas deles pode eliminar esse cheiro de sangue que queima em minha boca. Deixe a jungle invadir tudo, Hati. O senhor da jungle entendeu os motivos do menino. Saiu com seus 3 filhos, indo um para cada ponto cardeal, para preparar toda a jungle para a invasão da aldeia. Cerca de 20 dias depois, a maioria dos animais da jungle estava reunida, cercando a aldeia. Ao amanhecer, os homens perceberam que suas roças e pastos tinham sido destruídos pelos animais comedores de ervas, que passaram por elas correndo em desespero para fugirem dos comedores de carne. Sem os pastos, os búfalos da aldeia fugiram famintos para a jungle, e alguns outros animais da aldeia tinham sido abatidos por Bagheera. Ao anoitecer, os aldeões não tiveram coragem de acender as fogueiras, e os elefantes entraram nas terras trazendo mais devastação, destruindo cabanas e reservas de comida. A devastação era tal que os aldeões não sabiam o que fazer. Foram consultar os sacerdotes, que concluíram que eles deviam ter, de alguma maneira, ofendido a jungle, e que agora ela avançava sobre eles, e que nada poderia ser feito para aplacar aquele castigo. Mas o homem é apegado à sua terra. Então os saques e destruições continuaram sobre a aldeia, até que não mais restou uma única família naquelas terras. Quando essa última família deixou a aldeia, ela ainda conseguiu ver ao longe os 4 elefantes trabalhando lado a lado para derrubar o muro externo da aldeia, que balançou, rachou e caiu, assim como as casas dos aldeões. Com a estação das chuvas, as plantas cresceram por todo lado, levando embora para sempre o cheiro de sangue e trazendo a jungle para a aldeia. Mowgli pôde, enfim, descansar.